Leia os lábios da Procuradora-Geral da República quando diz que não se demite e que há uma campanha orquestrada contra o Ministério Público. Atentem bem no não é não, exceto se for na Madeira. E esqueçam o praticamente impossível do PS quando se fala da possibilidade de aprovar o Orçamento de Estado para 2025. Estes e outros temas estarão em análise. É o episódio 147 do Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Recorremos aqui à velha frase de George Bush pai, em 1988, quando disse "Read my lips, no new taxes". Foi a frase que tornou este discurso célebre para falar aqui um pouco daquilo que foi a semana. Estamos a gravar a uma quarta-feira e gostarias de começar por falar do PS e do seu novo posicionamento relativamente àquilo que será a provável aprovação do Orçamento de Estado para 2025. Olá, bom dia a todos. Relativamente a isto, de facto, esta semana houve esse é o tema fundamental, porque há temas que vão continuar a ser marcantes e vai ser esse, de facto, o tema fundamental. E aqui o que acontece é que nós temos estado a ver este bailado, em que às vezes, de um lado, há good cops e bad cops, isto é, há tipos com vontade de negociar, outros que têm menos, etc. Um bom exemplo é aquilo que se passou nas polícias e já lá vamos. Nem Hum. mais um cêntimo, e depois grande guerra, e vamos sair das negociações e afinal assinaram todos. À exceção de 5 ou 6 associações. Mas já lá vamos. Mas aquilo que nós estamos a ver é o seguinte. Nós, de facto, foi o ministro, um dos ministros mais maduros e experientes do governo, que é o Castro Almeida, que disse isso. Leiam os meus lábios, não vai haver eleições antecipadas, disse numa Uhum. entrevista ao Expresso. E depois o próprio Luís Montenegro diz que está disponível para negociar, mas que não está para governar também e que se não quiserem como eles governem, têm que ter a coragem quase de portanto, apresentar e fazer cair o governo. Por outro lado, o PS diz, Pedro Nuno Santos diz que é muito difícil aprovar o orçamento, que o PSD está a pressionar o PS, etc. Mas depois temos Alexandre Leitão, António Mendonça Mendes a dizer que o PS precisa de ser respeitado, precisa de ser ouvido e que o governo tem que se esforçar por negociar. Ora bem, nós começamos a perceber, até pela entrevista de Castro Almeida, que há uma coisa que todos perceberam. É assim, as pessoas estão fartas de eleições e não estão para ir a eleições outra vez em janeiro. E por isso, naturalmente, que tem que haver um esforço, mas também tem que haver um esforço do governo, porque o governo tem uma maioria débil no Parlamento, portanto, não tem capacidade por si só de fazer aprovar todas as medidas e todas as suas políticas. Por isso tem que negociar. Por outro lado, eu sinto, e isso sinto também, acho que os portugueses sentem, que é assim, o PS ainda não se afirmou, nem o PSD, nem o Luís, vamos ser sérios, nem o Luís Montenegro se afirmou como um primeiro-ministro já que respeitado pelos portugueses. Está a apresentar medidas, está a fazer o seu trabalho, está a tentar ser simpático, aparece em muitos locais, etc. Mas, por outro lado, também nem o PS, apesar de ter ganho as eleições europeias, ainda criou junto das pessoas nenhuma vaga de fundo para Uhum. que Uma digam, epá, alternativa. vamos deitar abaixo o governo, vamos chumbar o Orçamento de Estado em outubro, porque o PS está fortíssimo e todos nós estamos com crença no PS. Apesar do PS até estar já a ameaçar também, isto eu chamo a ameaça, entre aspas, com a criação dos Estados Gerais, que de facto, como todos nós sabemos, António Guterres foi com esses quadros, muitos independentes, alguns ex-comunistas, o grande exemplo foi Pina Moura, depois se tornou cardeal do governo de António Guterres, mas estamos a um tempo em que, de facto, o PS, por outro lado, vai mostrando os dentes. Isto faz um bocado que é aquela velha história, que é os cães só ladram quando têm medo. E eu já acho que neste momento os dois têm medo. Um não tem a certeza de ganhar claro e de fazer crescer a sua maioria, falo de Luís Montenegro, e outro tem medo de ir a votos e perder outra vez. E aí ser a sua principal debacle. E, portanto, eu acho que julgo que o PS está a resguardar-se para ter uma vitória que eu acho que não é nada certa, pelo contrário, com as autárquicas e aproveitar o ciclo das autárquicas para empurrar o partido. As autárquicas estão em 2025 e depois empurrar o partido para umas possíveis novas eleições antecipadas e o PS poder chegar lá. Qual é a diferença e qual é a margem disto? O governo tem que governar bem, ponto. Depois,
O habitual, eu estou farto de dizer isto, foi o primeiro a dizê-lo em televisão, depois as pessoas a falar dos bolsos. É assim, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E, portanto, é assim, nós vamos ter um quadro comunitário destas questões que vêm, portanto, depois serão geridas pelo PRR, de milhares de milhões durante 3 anos. 3 anos. Portanto, desde que o governo governe razoavelmente, não haja casos nem casinhos, e que haja dinheiro no bolso das pessoas, eu não estou a ver muitos portugueses irem a correr-me a dar abraços ao PS. Uhum. Portanto, Até tem é que porque haver o a quê? não aprovação, a eventual não aprovação do próximo Orçamento de Estado também iria influenciar provavelmente aquilo que seria a campanha para as autárquicas, não é, Rui? Não, claro, se houvesse queda, isso depende sempre, depois é assim, se houvesse eleições antecipadas, quem é que ia ganhar? Não sabemos. Portanto, depois há uma coisa que é um ciclo que há em grandes câmaras municipais, há um ciclo de saída de muitos autarcas. Exato. E portanto, e nestas vão ser bastantes mesmo, acho que ultrapassa a centena de autarcas que têm que ser ultrapassados porque é o seu terceiro mandato. Por isso, eu julgo que estamos aqui num jogo de sombras, como dizia o Luís Montenegro, dizia, não vou entrar num jogo de sombras, mas é o que estamos. É o que estamos. E depois nisto, temos de facto o que ver o que é que faz o Presidente da República. Nós já sabemos que é de facto o Presidente da República, o PSD vai exigir que pelo menos que Marcelo Rebelo de Sousa dê o mesmo apoio, o mesmo colinho que deu a uma maioria criada que não ganhou eleições nas urnas e que foi a da Geringonça. E, portanto, eu acho que isso o PSD vai, de facto, aliás, também tem feito por isso com as boas relações que tem mantido com Belém e tem feito muita força por isso, que eu acho que vai depender muito, mas pode haver sempre um golpe de teatro. Portanto, nós continuaremos até outubro com bailados que podem ser trágicos e bailados quase todos os dias podemos ter um bailado. E por falar em golpes de teatro e de tragédia, tivemos esta semana uma entrevista a Lucília Gago, a Procuradora-Geral da República, já em pose de saída, mas a disparar em todas as direções, Rui. Sim, tu disseste bem, o lado trágico é, primeiro, o meio de comparação. Isto é, morreu a Joana Marques Vidal. Exato. Portanto, uma coisa é certa. Quando Joana Marques Vidal estava a terminar o seu mandato, muitas pessoas da sociedade civil, de esquerda e de direita, pediram para que pudesse haver Uma portanto, exceção. uma renovação do mandato de Joana Marques Vidal. E foi o PS, foi o governo, que não aceitou, e depois foi o PS que propôs esta senhora Lucília Gago para o presidente depois nomear. Portanto, E o resto é história. isto são espaços factuais. Exatamente. E, portanto, o que é que nós tivemos hoje com esta entrevista, agora na segunda-feira, com a entrevista de Lucília Gago? E ainda por cima, exatamente no dia após, morre a Joana Marques Vidal. Nós, com Joana Marques Vidal, temos a obra-prima. E com Lucília Gago, parece que temos a prima do mestre de obras. E com todo o respeito pelas senhoras, naturalmente. Mas a verdade é esta. Esta senhora deu uma entrevista. Eu disse ontem em televisão. Ninguém disse. Eu digo, e volto aqui a dizer. A ignição desta entrevista não foi nem Marcelo, nem a Operação Influença, nem nada da política. E a operação de ignição, nada dos pesos fortes da política. Esta ignição, esta vontade de dar uma entrevista, para mim tem dois motivos. Um, porque ao dar uma entrevista que nunca deu durante 6 anos, tira peso, porque já deu uma, porque senão ia ser a parte trágica da audição, dos esclarecimentos que ia dar ao Parlamento, seria muito mais duro, apesar de poder voltar a ser duro, porque vai haver perguntas de vários Certo. partidos. Mas aqui o que é importante é a ignição foi motivada pela entrevista da Ministra da Justiça, Rita Júris, que disse que era necessária liderança, que era preciso pôr a ordem na Uhum. casa, que era preciso comunicar, e como vimos, ela deixou isso para o fim. E até voltou a dizer que eram palavras muito duras e que a Ministra devia ter dito aquilo que queria dizer na reunião que teve com ela, que durou 3 horas. Isto é que foi a ignição que mexeu esta senhora. O resto, desculpem lá, uma total leviandade na relação da Procuradora-Geral da República com a comunidade. Porque o resto, se vocês forem ver, está-se marimando para tudo. Faz o parágrafo, foi ela, depois cai no ridículo dizer fui eu com o gabinete de imprensa. Não, então seria quem? Era ela sozinha? Então ela nem tinha que falar do gabinete de imprensa. Depois, logo no início,
a questão da popularidade e do espalhafato. Não gostava de dar entrevistas, não gosta de espalhafato e popularidade. Esta senhora acha que as pessoas que dão entrevistas vivem no Big Brother. E a senhora tem um cargo de topo em que, por vezes, não tem que usar sempre a palavra, mas que, por vezes, tem que dar esclarecimentos. Então, ao fim de 6 anos, os deu. Isto não tem a ver com uma questão de espalhafato nem de popularidade. Tem a ver com cuidar do Ministério Público, com a imagem da Justiça e do Ministério Público que se está a degradar dia a dia, e, portanto, esclarecer para exatamente reforçar os laços de confiança da comunidade com a Justiça. Portanto, quando ela fala em espalhafato e popularidade, a senhora não percebe nada de nada. Segundo diz, eu ligo a comunicação porque até dupliquei o gabinete de imprensa. Pois bem, minha senhora, até podia lá ter Até posto uma podia fábrica de assessores. triplicar. Certo. Até podia lá pôr uma fábrica de assessores. Não Exatamente. funcionou. A imagem da justiça degradou-se todos os dias, desde o seu mandato, por culpa própria também. Portanto, veem que não há lá. Depois, com o Marcelo, nada. Marcelo Rebelo de Sousa, não, ok, tal, nada a ver, não houve conspiração nenhuma. Com o António Costa, faz um jogo difícil. Então, o que ela diz é que continua o inquérito. Se continua o inquérito, temos um presidente do Conselho Europeu, já não é um cidadão português só, é o presidente do Conselho Europeu, que, segundo ela, a qualquer momento, se houver evolução no inquérito que está a ser efetivado, pode ser arguido. Uhum. E depois, como é que fica? As instituições europeias confiam nisso. Mas as instituições europeias não é o povo português. Há regras de transparência. Aceitam António Costa se for constituído arguido. Aceitam. Então ela mantém isso em aberto. Estão a dar garantias, ela, não, ela diz, eu não tenho a responsabilidade por inteiro. A responsabilidade é minha, mas por inteiro não é minha, porque não sou eu que faço os processos. Mas devia de ser mais clarificadora, sobretudo neste momento. Não foi. Depois, o que é que a incomodou? Pois, e acho que incomodou e bem a todos os portugueses. Foi a detenção durante 22 dias de Pedro Calado, presidente da Câmara da Madeira, e de mais 2 senhores lá dos casos da Madeira. Tiveram detidos durante 22 dias. Mas depois, quando lhe perguntaram se houver erros grosseiros, se pede desculpa, ela diz que não pede desculpa a ninguém. Nem ao Primeiro-Ministro, nem a mais ninguém. Porque estão a fazer o seu trabalho. Portanto, eles estão a fazer o seu trabalho. O trabalho, desculpem o termo, pode ser uma grande porcaria. Pode ser completamente errado. Mas não há nem pedido desculpa, disse da boca dela. E quem falha não é castigado. Quem falha não é castigado. Depois, 4 anos de escutas de João Galamba. Carreiras políticas, não foi no tempo dela, atenção, mas carreiras políticas destroçadas, como foi o caso do Miguel Macedo. Ninguém pede desculpa. E quem fez toda esta porcaria? É premiado? Foram para alguma gaiola? Não foram. Foram para a jarra? Não foram. Foram todos promovidos sempre. Sempre. Nunca deixaram de receber um tostão, apesar de terem feito uma porcaria de trabalho. Esta é a realidade. E é isto é que as pessoas não compreendem. Porque a justiça tem que prestar contas. Primeiro, prestar contas pela boca, dando entrevistas, esclarecimentos, quando for caso disso. Outra coisa é prestar contas quando falha. E, portanto, a comunidade não tem a ver com António Costa, isso eu estou a falar até da arraia miúda. Eu estou marimbando para os poderosos. Que há processos que se andam por aí há 14 anos, como é o caso de José Sócrates e não sei o que, não sei o que mais. A mim interessa-me é o povo normal. Se alguém errar sobre ele, não lhe acontece nada. Porque aos poderosos também não acontece. Nem tem imediatismo, não é? Pá, e ninguém sabe disto porque houve um procurador que pode falhar, houve um juiz que pode falhar, mas depois a justiça continua imune. Isso é que está errado. E, portanto, esta senhora não teve qualquer sensibilidade social, foi leviana em vários esclarecimentos e, sinceramente, é uma nota de rodapé na história dos procuradores-gerais da República. Rui, passamos para o tema da Madeira, que tem sido recorrente aqui no Macavel para principiantes. Afinal, desfez-se o nó, a oposição aprovou, acabou por deixar passar, digamos assim, o programa do governo regional e agora veio o orçamento com a bênção do Chega. Sim, vamos só dizer uma coisa. Votos a favor, que é importante para as pessoas terem memória. PSD, PP e PAN. Uhum. Senhora Mónica Freitas, que dizia que não, que era corrupção e tal, como Miguel Albuquerque, não. Votou a favor. Por isso é que este partido vale o que vale, já não vale nada. Na Madeira tem uma deputada, cá tem um deputado, e isto, sinceramente, é uma coisa, não é carne nem é peixe, e dizem muito dos partidos de extrema-direita, e depois vê-se este tipo de facto de imoralidade de quem diz uma coisa e depois diz outra. Depois, o que eu acho em termos estratégicos foi um erro, porque os outros já sabíamos. O PS ia votar contra, o JPP ia votar contra, a Iniciativa Liberal absteve-se e houve alguns deputados do Chega que se abstiveram. Porquê? Porque
Albuquerque conseguiu aceitar duas exigências, que era o Gabinete Anticorrupção, que foi o que fez cair o Governo Regional dos Açores, o primeiro bolieiro, que não avançou com este Gabinete Anticorrupção, e com uma auditoria externa. Ok. Qual é o erro para mim? Isto é um erro de André Ventura. Claro que o André Ventura pode dizer, mas isto há uma autonomia regional que... Epá, como foi dito pelos Luís Montenegro, não é não com o Chega. E quando o Chega, o seu líder diz, enquanto tiver Miguel Albuquerque com casos, com acusações gravíssimas que impendem sobre ele, não é não com Miguel Albuquerque. E mantinha isto. Se fossem para eleições outra vez, paciência. O problema é Miguel Albuquerque, não são os outros partidos. O problema é Miguel Albuquerque na solução de estabilidade da região. E, portanto, é isto que devia fazer. Em termos estratégicos, devia ter dito até repetida a máxima de Luís Montenegro. Não é não, enquanto Miguel Albuquerque for o líder do governo regional, apontado pelo governo regional pelo PSD. Se o PSD tiver outro líder, se de lá dentro do PSD houver um golpe palaciano e perceberem que é um fator de instabilidade, aí depois o Chega, a Iniciativa Liberal, se calhar estariam disponíveis para estar ao lado e dar mais estabilidade a este governo. Portanto, acho que fizeram mal, em termos estratégicos, acho que é um erro. Passamos para Nuno Rebelo de Sousa e ainda para os ecos daquilo que foi a prestação do filho do Presidente da República na CPI, do caso das gêmeas, um silêncio vergonhoso, Rui. É Eu vou assim? falar rápido destes dois últimos temas, Certo, porque já vi que claro já que estamos sim. com 20 minutos de Estamos programa. com 20 minutos, sim. Ora bem, primeira coisa, Nuno Rebelo de Sousa, como eu estava, era uma vergonha anunciada, foi o que lá foi fazer. Foi torear os deputados, foi torear todos os portugueses, porque há ali coisas que nós sabemos que pode responder-se fora do Estatuto do Arguido. Portanto, uma coisa é ser Estatuto do Arguido, outra coisa é ter o direito ao silêncio. Foi lá contrariado, andou ali a fazer cara a dizer que não respondia a nada, mas há situações e houve perguntas que não respondeu. E até falharam em algumas perguntas. Sabes o que é que eu fazia? Eu fazia um esquema diferente. Eu fazia assim. Primeira pergunta, Dr. Nuno Rebelo de Sousa. O senhor gosta de torear a Comissão Parlamentar de Inquérito? E ele respondia, consoante aquilo que já disse, não vou responder à pergunta. O senhor gosta de torear os portugueses? Segundo aquilo que disse, não vou responder à pergunta. Só para ver o efeito que aquilo de coisa, porque ele nem sim nem não. Então é porque gosta. Quando já sabes, não confirmas nem desmentes, é porque é verdade. Gosta de torear a CPI, gosta de torear os portugueses. Eram só duas perguntas mortais que ninguém se lembrou de fazer. Foi aquilo que lá foi fazer. De resto, tudo por explicar. Toda a gente, continuamos todos por explicar, saber se há dinheiro ou não por trás daquilo, porque, como eu já disse, a Comissão Parlamentar de Inquérito não é sobre se a senhora Daniela Martins é boa mãe ou má mãe. Tenho a certeza que todos façam, já disse isso, todos fariam o que pudessem pelos seus entes queridos, filhos, mães, pais, irmãos, primos, tias, o que fosse. Todos fariam isso. Portanto, o que está em causa não é isso. O que está em causa é o deboche, a cunha do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e que a ignição foi quando Marcelo Rebelo de Sousa manda o seu mail para a sua Casa Civil, aliás, que vão ser escutados e bem, e que não espero que não se remetam ao silêncio porque não são arguidos. Portanto, tanto Maria João Ruela como Fernando Frutuoso de Melo vão ter que dizer alguma coisa. Portanto, fica para sempre a vergonha, o retrato vergonhoso de um filho de alguém que se julga intocável e que está lá no Olimpo, em que só ele acha que está lá no Olimpo, para os portugueses é um nojo. E vamos fechar com o Chega e as Eu polícias. só Chega, eles apresentaram, fizeram aquela proposta que não foi aceita pelos outros partidos, como todos nós já sabíamos. Houve aquela protesto, foi um protesto, como é óbvio, a presença das forças policiais nas galerias da Assembleia da República, mas o que nós vimos era nem mais um cêntimo, foi o que disse, e foi de facto, ao fim e ao cabo, foi aqui um braço de ferro que Luís Montenegro ganhou, porque disse nem mais um cêntimo, e alguns dos principais sindicatos da Guarda Nacional Republicana, como da Polícia de Segurança Pública, assinaram. Não é o ideal, mas é aquilo que se pode dizer. Há aqui um erro de base. O erro é do governo anterior. O governo não pode dar um subsídio à Polícia Judiciária dispensando-se de pensar o que é que tinha de dar também igualmente para as outras forças policiais. E, portanto, o erro de base, o pecado original é este. Luís Montenegro deu até onde podia ir, foi menos do que aquilo que tinha prometido em campanha eleitoral, diga-se também com verdade, mas já é um valor que eu acho, como vimos pela cara dos presentes que assinaram os papéis pelas imagens que eu vi ontem, vejo que é uma face de satisfação, e julgo para os polícias, é já um reforço dos seus vencimentos e é um reconhecimento da carreira que eu acho que é importante, sendo que pode ser feito mais, se houver condições para isso, naturalmente, e que merece o nosso respeito.
Rui, passamos para os temas internacionais e, naturalmente, destaque para o resultado das eleições legislativas em França, com um bloco, uma frente de esquerda a ganhar as eleições, a extrema-direita a ficar em terceiro lugar, mas nem por isso os tempos serão fáceis, os próximos tempos serão fáceis para Macron, Vamos falar dos três temas, vou falar de seguida de França, de certo? Inglaterra e do Irão. Uhum. O Irão, vou começar pelo menos importante, o Irão é só chamar a atenção. Ganhou o candidato tido como o candidato menos conservador e mais reformista. Só que, meus amigos, reformista no Irão é reformista com o crivo do regime. Portanto, Exato. é alguém do regime, não venham com aquelas conversas habituais do politicamente correto, que este agora é o Navalny Salvador, do Irão e salvador não da sei o que pátria. mais. Não. Este é ungido, escolhido pelo regime que controla ultraconservadores, uma teocracia, que é o que existe no Irão, e é essa teocracia que escolheu este cavalheiro que se afirma como mais moderado e que alguns papalos, geralmente do politicamente correto, atuam como se fosse uma grande figura. Mas enfim. Depois, Inglaterra, muito importante, só dizer uma coisa. Keir Starmer não é um homem carismático, basta olhar para a cara dele, que não é nada. Mas disse uma coisa que é importante, até como lição aqui para o PS. Não sou um político tribal. Foi o que ele disse. Ao não ser um político tribal, significa que vai contar até com cargos de assessoria de antigas pessoas, de antigos profissionais que trabalharam com o Partido Conservador. Isto quer dizer o seguinte: Keir Starmer escutou aquelas que eram as propostas do seu antecessor Jeremy Corbyn, que era um extremista, quase ao nível, quase, sem o discurso antissemita de Jean-Luc Mélenchon, portanto, mas era esquerdista, quase de extrema esquerda. E porquê? Descobriu que o centro é no centro que se ganha. Não foi só o desgaste do poder dos conservadores, não foi só o desgaste de péssimos primeiros-ministros que teve o Partido Conservador, foi também a questão de não perder o centro e, portanto, este é um sinal para quem? Para Pedro Nuno Santos. Que se meta menos em grupos e reuniões e almoços com frentismos de esquerda e que para o PS continuar a ser um grande partido não pode cair nas mãos dos extremos, mas sim trabalhar ao centro, porque senão não ganha eleições. Relativamente à França, a pergunta que tu fizeste, toda a gente, não é culpa tua, toda a gente disse isto. Tu, o que é que tu começaste assim? Vitória da Frente Popular, tal, terceiro lugar, A a União extrema-direita, Nacional. Pois, mas está União errado. Nacional. Está errado. Mas isso és tu, mas não foste tu. É todo o país. Todo o país e todo o mundo. Meus amigos, quem ganhou as eleições? Primeira volta foi esmagadora, a vitória popular, foi o Uhum. dobro quase de votos da União Nacional, de Jordan Bardella face ao PSF, perdão, face ao bloco de Macron e face ao bloco De que esquerda, era a frente de esquerda. de bloco de esquerda. Não, naquela altura não era uma frente de esquerda, naquela altura foi o PSF que teve um bom resultado. Ok. O que é que acontece? Na segunda volta, quem ganhou as eleições em votos foi a União Nacional. Teve 1.700.000 votos a mais. O que aconteceu é que, com o sistema a duas voltas, a nova Frente Popular, de um extremista total misturado, daquilo é um saco de gatos, mete verdes, PSF, e um extremista que se chama Jean-Luc Mélenchon, que tem um discurso anti-europeu e antissemita, e que foi refundido, foi escondido lá no canto durante agora a última semana, para não assustar alguns moderados, que diziam que, aliás, há um ex-primeiro-ministro, Manuel Valls, que dizia isso, quer dizer, nem a extrema-direita, mas muito menos o Jean-Luc Mélenchon. E, portanto, vamos ver que continua ainda não está decidido hoje quem é o primeiro-ministro. Portanto, este saco de gatos que foi esta nova Frente Popular, O que é que vai ainda nem se resultar? conseguiu organizar para saber quem é que vai ser o primeiro-ministro. Portanto, não esquecer o seguinte, que é a União Nacional ganhou em votos, ganhou no país todo. Claro. Agora, meus amigos, há uma coisa que as pessoas esquecem. Toda a gente coisa aqui, os ufanos do costume, com a nova Frente Popular, que era muito importante e é um sinal de esperança para as esquerdas, sem dúvida. Para o LIVRE, para o Bloco de Esquerda, portanto, meterem no meio, quase descompensarem e desossarem o PS e metê-lo no bloco, metido num bloco de esquerda, isso é uma esperança magnífica para o LIVRE, para o Bloco de Esquerda, para o PCP, etc. Mas há um problema, meus amigos, é que esqueceram-se que com estas eleições era preferível, estou a falar para 2027, que vai haver eleições presidenciais em França, Uhum. era preferível colocar agora Jordan Bardella como primeiro-ministro para desgastar o partido de Marine Le Pen. Portanto, ao fazerem esta nova Frente Popular,
Primeiro, o maior resultado de sempre da União Nacional. Foi o maior resultado de sempre, em representação parlamentar. Segundo, pouparam Jordan Bardella a ser primeiro-ministro. E com isso pouparam Marine Le Pen, que vai continuar a falar de discurso antissistema, moderando e fazendo a tal melonização que eu disse a primeira vez em televisão, a melonização de Marine Le Pen, e com isso poupou a extrema-direita a sujeitar-se a algo que é o evidente. Quando tu és primeiro-ministro, estás no sistema. Se estás no sistema, não podes fazer discurso antissistema. Portanto, a arma era meter Jordan Bardella. E estes ufanos do Jean-Luc Mélenchon ainda não perceberam que pouparam Bardella, que vai liderar agora a extrema-direita no Parlamento Europeu, porque foi eleito por lá e com um grande resultado, esmagador também, e pouparam Marine Le Pen, que continua a ser a candidata com maior probabilidade de ser presidente em 2027. Muito bem, Rui, passamos para os temas de mídia. Gostarias de Era só dar começar uma por falar nota de como uma é que sai. reconversão de um canal já existente, a É TVI. um canal, sim, é o TVI, é um canal da TVI que já existia, que vai ser quase fundado no dia 8 de agosto. O líder vai ser o Hugo Andrade, que é um grande profissional de televisão, teve muitos anos na RTP, e nessa TVI ficção, que era o TVI ficção, que a maior parte de todos estão nas operadoras, a TVI ficção vai chamar-se, julgo eu, Mais TVI, e que tem a ver com séries, também vai ter pouca informação alguma, mas séries, também séries estrangeiras, e portanto vai ser outro tipo de canal que eu acho que é capaz de ser interessante e vai morder sobretudo os canais, vai morder os calcanhares ainda mais dos canais, dos outros canais do Grupo SIC. E Uhum. portanto eu acho que é interessante essa movimentação da média capital. Agora, os sugestões, não é? Vamos para as Sugestões. sugestões, exatamente. Vamos lá ver. Sugestões. Eu vou sugerir para esta semana, vai-se estrear na HBO Max, no dia 13, Faye, chama-se a série, que é sobre a Faye Dunaway, que é uma atriz fabulosa e, portanto, muito interessante para se ver. Chamará a atenção no cinema, está aos 40, faz 40 anos, do One from the Heart, do Francis Ford Coppola, que foi quase provavelmente o filme que o ia matando, e o seu estúdio, o seu sonho de fazer um mega estúdio em Hollywood. Foi um fracasso militar, mas que é um filme belíssimo. E portanto está em cena. Quanto a livros, primeiro vou citar aqui porque eu gosto sempre de dar apoio às pessoas, minhas amigas, que é O Homem Morto, do Luís Naves, da Astrolábio. O Luís Naves é um jornalista de muitos anos, que escreve muito bem, às vezes pouco apoiado, e portanto que eu sugiro, portanto, O Homem Morto, do Luís Naves, que é uma pessoa muito séria e digna e que merece todo o meu respeito. Depois, esta semana, na semana passada, aliás, morreu um escritor que eu acho fantástico. Todos os livros que foram publicados em Portugal eu tenho. Trouxe aqui Os Tambores da Chuva. Morreu Ismail Kadare, que era o principal escritor albanês e que morreu com 88 anos. E acho que se devia conhecer, ele tem livros fabulosos e, portanto, acho que deviam partir à procura. Depois, dois livros que eu li. Um porque eu gosto muito do Balzac, e que foi a Eugénie Grandet, que está aqui, que é da Relógio d'Água. Epá, e um livro que eu sinceramente acho um livro belíssimo, lindo, o livro é brilhante e luminoso, que é da Elif Shafak, que é uma escritora turca. O livro chama-se A Cidade nos Confins do Céu. É passado no tempo dos grandes sultões, de um tratador de elefantes. E ele e o tratador de elefantes vão galgando na corte do sultão, trabalhando com o arquiteto de confiança, enquanto se faziam construções de homenageando os filhos mortos, os maridos mortos, etc. Isto é um livro belíssimo, é um livro brilhante e luminoso. A Cidade nos Confins do Céu, a editora é Jacarandá. Este livro não é de agora, atenção. Eu é que tinha já aqui na minha biblioteca, tenho vários que no outro dia peguei nisto, estava a ver, pois vou ler isto. E foi assim. Portanto, este livro, epá, acho belíssimo. Um livro que não é deste ano. Este livro é já agora que eu gosto de assinar os meus livros, tenho aqui a data, comprei-o no dia 16 de junho de 2020. Portanto, este livro tem 4 anos, portanto não é nenhuma novidade. Eu é que só o li agora e acho um livro que recomendo muito. Elif Shafak, A Cidade nos Confins do Céu. Pergunta da semana. Vamos A à pergunta pergunta da vai ser um semana. bocadinho fora do comum, porque já sabes que eu não falo muito destes temas. É Esta vez. verdade, é verdade.
acabou o nosso processo da nossa seleção no europeu. Primeira coisa, queria dar uma nota. Ontem houve um jogador de 16 anos, que ainda hoje o pus nas minhas redes sociais, que representa inteligência, maturidade e foco. O Lamal. Yamin Lamal. Tem 16 anos. E não precisa de empurrões de jornais ecos a dar força e a dizer que é o maior do mundo, etc. Portanto, havia muitos jogadores ecos que têm talento. Uma coisa é o talento. Eu não estou a dizer que não têm talento. Têm. Não têm a cabeça. Era bom que alguns dos jogadores portugueses, alguns daqueles que estão tidos como estrelas dos 100 milhões, que vissem, e que não têm dado nada no estrangeiro, nomeadamente em Espanha, que vissem o que é foco, maturidade e inteligência. E dava muito jeito também à seleção nacional para não falhar em penaltis nos momentos certos. E também o erro foi colocar um jogador que não tem qualquer sucesso, nós sabemos que está com a cabeça de rastros, não se consegue impor a marcar um penalti decisivo, também acho que não é bem escolhido. Mas aquilo que me interessa só falar é assim, nós temos nos 50 anos de Abril, e na seleção nacional o que nós vimos, para mim, aquilo que foi o pior da seleção. Nós tivemos grandes jogadores, temos um excelente plantel, podíamos ter jogado muito mais, mas nós tivemos, sobretudo, 3 intocáveis. E esses intocáveis foi Cristiano Ronaldo, que é uma pessoa que todos nós devemos estar gratos. Ainda há pouco tempo eu falei até do lado da aquisição que ele fez da Vista Alegre, que é Sim, promover com o seu carisma, com a sua popularidade a nível universal, promover uma grande marca portuguesa da qual ele agora se tornou acionista. Portanto, eu enquanto português, eu devo muito ao Cristiano Ronaldo. E digo isto, já escrevi, hei de escrever. Há 20 anos tu ias a qualquer lado, 30 anos, 30, 20, 2000, ano 2000, há 24 anos, 1997, há 27 anos, tu ias a qualquer lado, ninguém sabia onde era Portugal. E toda a gente diz Portugal, Cristiano Ronaldo. Com exceção, ainda agora um amigo meu esteve no Egito, perguntaram-lhe where are you from e ele respondeu Portugal e a primeira coisa foi Manuel José, que é o faraó no Egito, o Manuel José, sim, porque é ganha verdade, é verdade. as taças das nações africanas, portanto temos o Manuel José, às vezes as pessoas esquecem que também há outras figuras. Essa é curiosa, foi uma história curiosa que me contou um grande amigo meu. Mas o José Mourinho, desculpa, o José Mourinho foi muito importante para os treinadores, sem dúvida, mas para a marca Portugal, Cristiano Ronaldo, eu acho que todos os portugueses podem gostar menos, eu gosto muito, têm uma devoção que é válida e têm uma gratidão que deve ser eterna ao Cristiano Ronaldo. Agora, há outros jogadores, sobretudo naquele jogo em que marcou penaltis todos e livres e não sei o que mais, quer dizer, vamos ter alguma calma e o treinador tem que se impor para isso mesmo. Depois, sobretudo, outros dois jogadores são grandes talentos. São dois excepcionais jogadores, ninguém põe em causa o seu talento, mas foram zero neste europeu. Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Bernardo Silva jogou sempre. Estava todo arrebentado aos 60 minutos, mas jogou sempre. Portanto, é tempo da seleção nacional, que tem tanto talento. Se nós só tivéssemos 10, nós conseguimos ter 20 e tal gajos de grande talento, grande jogador. Portanto, chega uma altura que não há lugares cativos na seleção, não há intocáveis, vivemos em democracia, isto também deve passar para dentro do futebol e, portanto, acho que não deve haver intocáveis na seleção, devem jogar os melhores e sem ligar a clubes e a agentes desportivos. Muito bem, muito obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos É assim o fácil. Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.